Hoje eu não tenho um texto-chave, geralmente a gente lê um versículo e depois a gente discorre em torno dele. Eu não tenho um versículo específico, mas eu quero seguir o mesmo caminho do domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre a importância e o valor da ceia do Senhor. Nós falamos um pouco sobre isso e eu usei a semana passada a saída do povo do Egito, o êxodo de Israel, como uma base para a gente olhar para esses benefícios da ceia. E hoje eu quero dar continuidade e eu quero seguir essa mesma linha. Vou continuar falando sobre o êxodo. Lê comigo o Êxodo capítulo 13, versículo 21. Êxodo 13, versículo 21. Diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar dia e noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo de noite. Então, como eu disse para você, Deus está conduzindo Israel pelo caminho do deserto, e Deus provê agora uma nuvem que está acompanhando o povo de Israel. E a nuvem servia como uma manifestação da presença de Deus. Aquela nuvem era um sinal de Deus guiando o povo. E essa é o primeiro significado dessa nuvem. Aqui a nuvem era uma direção. Deus conduzindo Israel, Deus direcionando Israel. Mais para frente nós vamos ver que a nuvem, ela descia sobre o tabernáculo. E então quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, Israel não avançava, eles montavam acampamento. Mas quando a nuvem se erguia, era sinal de que eles tinham que seguir, continuar. Então essa nuvem que os acompanhava, essa nuvem é um sinal de direção, mas ela também é um sinal de proteção. Porque Deus está protegendo o seu povo do árduo calor do deserto. Então eles têm essa nuvem como direção e proteção. Deus cuidando e Deus guiando o seu povo. E agora, depois que eles saem, o Senhor está os conduzindo na nuvem. Então Faraó vem para perseguir Israel. Israel está num momento onde eles têm à sua frente o mar, e às suas costas vem o exército do Faraó para atacá-los. E no capítulo 14, pula aí, Êxodo 14, verso 19, nós vamos ver a provisão do Senhor protegendo e guardando o povo. Diz assim: a seguir, o anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás. Então aqui nós estamos vendo um outro nível de proteção do Senhor. É um outro nível dessa nuvem, com uma resposta de Deus guardando e protegendo o seu povo. Então essa nuvem se coloca na frente se coloca atrás do povo de Israel, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água, uma à direita e uma parede de água à esquerda. Amém. Então Israel está avançando e eles estão agora atravessando o mar. Deus abre o caminho e aqui nós estamos vendo mais uma etapa da libertação do Senhor. O Senhor libertando o seu povo agora de uma nova maneira. Eles saem do Egito, são um povo livre, mas o inimigo ainda os persegue. Então precisam atravessar esse mar, precisam fazer essa travessia para que então seus inimigos não os persigam mais. E por incrível que pareça, aqui também a nuvem se apresenta. Nesse momento onde Israel passa pelo mar, a nuvem do Senhor está ali, protegendo eles, se colocando como um muro de proteção entre Israel e os egípcios. E eu estou contando essa história para você porque o apóstolo Paulo, ele tem uma mensagem para os coríntios em 1 Coríntios capítulo 10.
A igreja de Corinto é uma comunidade viva, uma igreja muito empolgante. Se nós fôssemos hoje se a igreja de Corinto fosse dos nossos dias, nós poderíamos dizer que é uma igreja pentecostal. É uma igreja que tem dons, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem sinais, é uma igreja que tem maravilhas, é uma igreja que se move no poder de Deus de maneira incrível, de maneira extraordinária. Mas o problema é que ela é uma igreja infantil. Ela é uma igreja que não amadureceu na fé. E essa falta de maturidade está fazendo essa igreja tropeçar. E essa imaturidade é vista no orgulho que eles têm, é visto na divisão que essa igreja tem, é visto na imoralidade que acontece na igreja, é vista também na falta de temor que existe entre esses irmãos. Então, todos esses pecados que estão na igreja de Corinto, Paulo precisa lidar com eles e dizer: vocês precisam crescer, gente. Vocês precisam amadurecer na fé. Dons, sinais e maravilhas não testificam a maturidade. Vocês podem ter essas experiências e ainda assim prejudicar a jornada da fé de vocês. E aí o que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar toda a mensagem do êxodo de Israel e ele vai dizer: Israel também teve uma experiência com Deus, e uma experiência tão poderosa quanto a de vocês. Eles tiveram uma experiência incrível, que tipifica muito da experiência que vocês têm com Deus agora. Mas eles falharam, eles tropeçaram. E por causa da sua falha e por causa do seu tropeço, muitas pessoas morreram. Muita gente não pôde progredir na jornada. Porque o propósito de Deus, quando libertou Israel do Egito, não foi tirá-los do Egito para morrer no deserto, ou para viver no deserto. Foi tirá-los do Egito para conquistar Canaã. Canaã fala de um lugar de conquista. E nós não podemos conquistar nada enquanto nós não amadurecemos na fé. A Escritura diz: enquanto o herdeiro é menino, ele não difere de nada de um escravo. Ele precisa de gente para cuidar dele, ele precisa de gente para direcionar dele, ele precisa de tutores. Ele precisa de pessoas responsáveis sobre ele, porque ele não cresceu, ele não amadureceu. Então ele tem herança, mas ele não administra a herança. E o desafio como povo de Deus é que nós tivemos uma experiência com o Senhor, nascemos de novo, mas muitos não progrediram na fé e não cresceram na fé. E essa falta de crescimento da fé rouba você administrar aquilo que é a promessa de Deus. Um lugar de conquista, um lugar de avanço, um lugar onde você começa a ver a manifestação do reino de Deus tomando espaço na sua vida. Mas essa é uma mensagem para um outro dia. Mas hoje eu quero te chamar a atenção nesse texto de Paulo, porque é daqui que vai sair a nossa mensagem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ele diz assim: olha, porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Repete comigo: todos sob a nuvem e todos pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Repete comigo: maioria. Você entende? Tem uma exceção aqui. Tem uma exceção aqui, e o pior de tudo é que a exceção são duas pessoas só: Josué e Calebe. Porque a maioria de toda a nação não conseguiu atravessar. Morreram no deserto. Continuando, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém. Então Paulo diz assim: olha, o registro dessas histórias não foi apenas um registro histórico, mas é uma lição para nós.
E a vida deles é um exemplo para nós. Então a gente precisa lidar com a cobiça, a gente precisa lidar com a imoralidade, a gente precisa lidar com a idolatria, a gente precisa lidar com a maledicência, a gente precisa lidar com essas coisas, senão nós poderemos ter essa jornada da fé abortada, atrapalhada. E essa não é a vontade de Deus, esse não é o propósito de Deus para nós. Mas há um ponto que eu quero trabalhar com você hoje, é aquilo que Paulo está dizendo no versículo 2. Ele diz: em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. E eu quero falar com você um pouco sobre a nossa identificação com Cristo através do batismo nas águas. Paulo não escreveu esse texto para discorrer e para trazer fundamentos sobre o batismo. Ele não fez isso. Esse texto de 1 Coríntios 10 foi escrito para advertir a igreja, que é uma igreja viva, cheia de experiência, mas que está se desviando com passos equivocados e errados. Mas no meio dessa mensagem, Paulo diz assim: olha, lembra aquela experiência de Israel na nuvem e no mar? Aquilo é semelhante à experiência que vocês têm agora no batismo. Aquela história, ela fala sobre vocês também. E olhar para essa história e toda a maneira como ela acontece, essa construção histórica do povo de Israel, ela tem muito a dizer para você sobre a sua vida com Deus, sobre a sua experiência com o Senhor, sobre a sua jornada de fé. E por incrível que pareça, Israel, eles celebram a sua redenção, eles comeram do cordeiro naquela noite da sua libertação. Israel foi protegido das 10 pragas, das outras 9 pragas de maneira soberana de Deus. Eles não precisaram fazer nada, eles só precisaram estar em casa. Estar em casa, estar no seu território, era a garantia que nada aconteceria com eles. Mas, quando aconteceu a libertação de Israel, a saída deles do Egito, eles tiveram que ter um ato de fé. Deus falou assim: vocês vão matar o cordeiro, e vocês vão comer do cordeiro, e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Vocês farão um ato de fé, vocês terão um posicionamento de fé. E isso diz respeito à nossa salvação pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando comemos do Senhor, e quando nós temos um relacionamento com o Senhor, quando damos um passo de fé e cremos que o sangue desse cordeiro vai nos purificar, vai nos justificar, vai nos proteger do juízo de Deus e vai nos trazer liberdade, então nós somos salvos. É aqui que acontece a salvação. Esse é o testemunho de Israel. Mas eles saem do Egito e a próxima experiência que eles têm é no mar. Eles precisam passar pelo mar, porque passar pelo mar também é o sinal, é parte dessa libertação. Atravessar o mar é completar essa obra da salvação, é parte dessa libertação. Então eles passam pelo mar, e quando eles passam pelo mar, a nuvem está lá protegendo eles. E o apóstolo Paulo diz: essa experiência da nuvem e do mar é semelhante à experiência do batismo de vocês. E nós precisamos compreender o valor do batismo. Às vezes nós passamos pelas águas e tivemos a experiência do batismo e não compreendemos aquilo que nos aconteceu naquele dia. Estamos vivendo aquém dessa experiência tão gloriosa e tão poderosa que mudou a tua vida daquele momento em diante. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus diz assim: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para ser salvo, eu preciso crer em Jesus, de todo o meu coração. É assim que você é salvo. Você creu de todo o seu coração no Senhor. Efésios capítulo 2 diz que você é salvo pela graça, por meio da fé. É crer em Jesus de todo o teu coração, crer nele como seu Senhor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ser salvo, você precisa crer no seu coração. A fé é o ponto de partida da salvação. É um ato interior, ele é invisível. É o ato de confiar totalmente em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É uma plena confiança de que em Jesus eu sou salvo. É a plena confiança de que em Jesus eu sou perdoado. É a plena confiança que eu tenho de que em Jesus eu tenho a vida eterna. Mas o batismo
é o testemunho visível, é o testemunho público da fé que eu tenho no meu coração. Então, batismo é o testemunho visível da fé invisível. Na igreja primitiva, a igreja nunca separou a confissão de fé do batismo. Nunca houve uma separação. Na igreja primitiva, você crê em Jesus e você é batizado. É o ato que acompanha. É como Israel, saíram do Egito, mas passaram pelo mar. É o caminho, eu não tenho para onde ir. Eu preciso caminhar por esse testemunho. Eu preciso passar por essa experiência que é parte dessa minha salvação, que é parte dessa obra de redenção. Como eu disse, a igreja primitiva nunca separou o batismo da confissão de fé. Mas com o tempo a igreja moderna foi separando. Alguns separaram isso por causa de uma logística. Era muito complicado todo domingo descer lá no rio para batizar uma pessoa e voltar toda uma estrutura. Então se pensava, vamos juntar algumas pessoas e vamos batizá-los de uma vez. Para outros era a estrutura do local, precisava encher uma piscina, encher uma banheira, ou emprestar uma casa, alugar uma chácara para fazer o batismo. Então, vamos juntar algumas pessoas e vamos fazer isso de período em período. Então, com o passar do tempo, a gente começou a olhar o aceitar Jesus e o batismo como duas coisas distantes, e elas não devem ser. Elas devem caminhar o mais próximo possível. Elas não devem ter um espaçamento muito grande. Essa separação também se criou por causa de mitos. Sabe, tem muitos mitos a respeito do batismo. Um deles é, olha, cuidado, hein? Porque depois que você se batiza, o inimigo vai se levantar. Então, aceita Jesus porque é mais leve. Porque se você batizar, o inimigo vai se levantar de tal jeito, ele vai derrubar você, vai virar uma vida. Aí a pessoa fala assim, não, então eu fico só com aceitando Jesus. Vou num domingo ou outro, o inimigo está tranquilo, ele não vai mexer comigo. Irmãos, o diabo ataca você desde quando você não estava com Jesus. O diabo se levanta contra a sua vida desde quando você não era salvo. Perturbações, ataques contra a sua família, ou você só experimentou isso depois que você foi crente? Ou antes de Jesus, nunca você teve nenhum ataque do inimigo contra você? Nunca teve um ataque no teu casamento? Nunca teve um ataque com os seus filhos? Nunca teve um ataque contra a sua saúde? E o que nos protege de Satanás é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos protege do inimigo. Então deveríamos dizer para as pessoas, olha, você confessou Jesus como seu Senhor? Passe pelas águas, porque é Jesus que vai te proteger do adversário. É o Senhor, é a presença de Jesus te envolvendo, através desse testemunho do batismo, envolvendo você de tal maneira que você será guardado, que você será protegido e o maligno não terá autoridade para tocar na tua vida. A terceira situação que eu acho que criou essa separação são os maus exemplos. Os exemplos que não deram certo. Pessoas que começaram na fé e estavam muito empolgados e não continuaram. E nós devemos olhar para os frutos que são abundantes. E clamar por misericórdia da vida daqueles que começaram e não continuaram. Orar para que a palavra que tocou o coração deles em algum momento possa tocar o coração deles novamente e que eles tenham uma nova oportunidade de se encontrar com Jesus mais uma vez. Mas tem essa questão dos maus exemplos, das coisas do exemplo que não funcionou. E aí eu creio que aqui o que acontece são corações bem intencionados. Eu não acredito que foram corações mal intencionados, mas coração bem intencionado. De alertar, de ajudar e dizer assim, olha, você está tomando uma grande decisão. Você está tomando uma decisão que é poderosa na sua vida. Você está tomando uma decisão que é maravilhosa. E você precisará perseverar até o fim. O medo aqui, dessa questão dos maus exemplos, é que muitas pessoas tinham a preocupação de repente alguém se batizar e não continuar. Então eu não quero que você tome uma decisão errada. Aí ele diz assim, olha, cuidado, porque o batismo é uma decisão muito séria.
Se você batizar e não for bem em alguns dias, vai dar ruim para você. E você nunca mais volta. Não é um caminho sem volta. É um caminho poderoso. A instrução é encorajar, dizer faça. Mas essa é uma grande decisão. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Mas tome ela. Tome ela com temor. Tome ela com reverência. Tome ela com o coração quebrantado, com essa paixão que você tem em Jesus. E nós vamos orar para que você não desista na jornada. E o batismo, ele é um ato de obediência que acompanha essa fé. Ela é a resposta natural de quem crê. A Escritura diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Observe o texto não diz quem não crer e não for batizado. Ele diz: quem crer e for batizado é salvo, mas quem não crer será condenado. Mas ele não acrescenta quem não crer e não for batizado. Por quê? Porque o fato de crer já te remove a possibilidade, de não crer já te remove a possibilidade do batismo. Você não pode ser batizado se você não crer. Você não pode ser batizado se você não tem uma fé em Jesus, se você não crê de todo o teu coração em Jesus. Mas você deve ser batizado se você crê de todo o coração no Senhor Jesus. Você pode, você deve, porque essa fé poderosa está te conduzindo a essa salvação gloriosa, essa jornada poderosa no nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, ele é a confissão pública de uma fé que já existe. Assim como o casamento, ele é um testemunho público de um amor que já existe. É assim que é o casamento. O camarada está apaixonado, a moça está apaixonada, os dois estão se amando, há um amor muito grande no coração deles. E aí esse camarada apaixonado por essa mulher, lá o Marcelo, apaixonado pela Márcia, o Marcelo diz assim: olha, eu vou até o juiz de paz, e eu preciso falar com aquele juiz de paz e dizer: olha, juiz, eu amo aquela moça, eu quero casar-me com ela, ela é a mulher da minha vida, é a mulher que eu encontrei, eu quero viver a minha vida toda com ela, então eu quero tomar uma decisão legal diante da sociedade e de ter um compromisso com ela. Então o que eu devo fazer? Qual o papel que eu devo assinar? Porque eu a amo tanto e eu não quero viver separado dela. O amor está aqui, no coração profundo, ela sabe. O Marcelo faz a serenata, o Marcelo presenteia, mas ele está dizendo assim: não quero só isso. Eu quero fazer uma aliança com ela diante da sociedade. Eu quero dizer para as pessoas, e eu quero documentar isso e dizer assim: eu tenho um compromisso. Eu estou unindo a minha vida à Márcia. Eu estou unindo a minha vida à minha esposa. E eu quero que isso seja uma declaração pública, um compromisso público. E aí ele vai lá no cartório, assina os papéis. E agora ele legaliza de forma legal o amor que está no coração. Mas o Marcelo e a Márcia são cristãos. Eles amam Jesus. Eles têm uma aliança com Jesus. E eles querem viver o casamento como Deus quer que o casamento seja. Eles querem viver o casamento à luz da palavra de Deus. Então eles vêm para o pastor e dizem: pastor, olha, pastor, eu amo a Márcia, eu quero me casar com a Márcia e eu quero ter a bênção de Deus nesse meu amor. Eu a amo. Todo o meu amor está para ela, diz o Marcelo. Mas eu quero a bênção de Deus nesse amor. Eu quero externar esse amor para a minha família, mas também quero externá-lo diante de Deus. Então vem o pastor, faz a cerimônia, e o Marcelo foi lá e fez todos os votos para a Márcia, e a Márcia fez os votos para o Marcelo, e eles se casam, e eles fazem uma aliança, e todo esse ato externo comunicou o amor que estava no coração. Assim é o batismo. É uma declaração pública de fé. É uma declaração tanto para visível, também para o mundo espiritual. Para o mundo físico e para o mundo espiritual. A minha vida é de Jesus. Eu creio em Jesus e eu entreguei a minha vida para Ele e eu tenho uma aliança com Ele. O ato de batizar é uma confissão pública. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim e eu creio que Ele ressuscitou para me dar uma nova vida. Mas o batismo é uma maneira legal. É um ato legal de Deus. Aonde você
é envolvido, não só falando algo, não só declarando algo, mas você é envolvido nessa obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Olha, esse texto é muito importante. Diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aleluia! Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Anteriormente nós falamos que o povo de Israel foi batizado na nuvem e no mar em Moisés. Moisés, ele era o líder daquela nação. Moisés, ele era o líder espiritual que estava conduzindo aquele povo. E Moisés também era o mediador dessa aliança. Ele representava o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo. Mas Cristo Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança que nós temos com Deus. Então Moisés, ele ofereceu sangue de animais. Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Moisés subiu ao monte para ouvir a Deus. Jesus veio do céu para revelar o Pai para nós. Moisés intercedia por Israel e Jesus intercede por todos os que creem. Quando Israel passa pela nuvem e pelo mar, eles se identificam com Moisés. E o batismo diz a mesma coisa. Estamos reconhecendo a obra dele em nós. Estamos nos identificando nessa obra. Estamos participando dessa obra. Assim como o texto diz, vocês sabem que quando vocês foram batizados em Cristo, vocês se tornaram participantes. Vocês foram unidos a Cristo. O batismo não é apenas um ritual, mas ele é uma profunda identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Ele não é apenas um simbolismo da morte e ressurreição. Ele sela a nossa união com Deus. Ele sela a nossa união com Jesus. Então nós nos unimos a Cristo nessa experiência de morte, nessa experiência de romper com uma vida passada que não glorifica Deus, uma vida passada que nos afasta de Deus, uma vida passada de pecado, uma vida passada de condenação. Você está dizendo assim, olha, essa minha velha vida foi sepultada. Eu morri com Cristo, é por isso que a gente afunda você na água. Mas o texto diz, nós ressuscitamos para uma nova vida. Quando passamos pelas águas do batismo, estamos nos unindo a Cristo para uma nova vida. Uma vida para a santidade, uma vida para a comunhão com Deus, uma vida para viver para a glória de Deus. É isso que acontece no batismo. É uma libertação completa, aquilo que foi começado na sua declaração de fé, passa pelo batismo das águas, completando essa sua libertação, testificando que sim, realmente algo aconteceu na sua vida, e o passar por essas águas, esse ato de fé, de passar pelas águas, está te unindo a Cristo. Não é só um ato físico, não é só um ato visível, não é só molhar o seu corpo, é mergulhar em Cristo Jesus. Sua vida mudou quando você foi para o batismo. Você foi mergulhado em Cristo. Você foi encharcado de Cristo, como diz a palavra de Deus. O batismo, ele é se revestir de Cristo. Gálatas 3:27 diz, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. É a sua entrada para uma nova vida, é a sua entrada para essa vida abundante, é a sua entrada para essa vida com Deus. Eu não minto para você, haverá desafios. E os desafios não são para te atrapalhar. Não é o inimigo se levantando contra você, é você avançando e tomando o território aonde Satanás agia na sua vida, aonde Satanás tinha controle. E agora, porque você tem uma nova vida, você está entrando dizendo, aqui não tem pecado, aqui é lugar de santidade. E aí o inimigo tenta e você fala, não, eu estou me apropriando da santidade do Senhor aqui. Aqui o inimigo te perturbava, você fala assim, não, aqui não é lugar de perturbação, aqui é lugar de uma vida nova, aqui é um lugar de paz, de alegria, de esperança, de confiança. E aí você avança mais um pouco, e aqui antes era um lugar de opressão, e você diz, não, aqui não é um lugar de opressão, aqui é um lugar de liberdade.
Você enfrenta guerras sim, e essas guerras não são porque agora você é um alvo, mas sim porque agora você se levantou em Jesus Cristo, você se levantou com poder e autoridade para avançar. Então eu oro por você nessa noite, para que todo o engano, toda a tentativa do inimigo de oprimir, de te atrapalhar, de te acusar, cai por terra nessa noite em nome de Jesus, porque você foi levantado para uma vida nova. Quem se lembra do dia do seu batismo aqui? Estava frio, estava quente, como que estava? Lembra daquele momento? Que precioso que foi? Que incrível que foi? Estava lá cheio de emoção. Você chorou. Você chorou? Deixa eu ver quem chorou aqui no batismo. Chorou? Eu escorreguei na pedra. Eu senti que meu pé levantou. Aquilo foi um marco na sua vida. Foi Jesus mudando a sua história. Não aconteceu algo só visível. Quando você foi mergulhado naquelas águas, você estava declarando: meu passado ficou submerso. Meu passado foi enterrado. Meu velho homem foi sepultado. Meu velho homem foi sepultado. E de vez em quando você lida com guerras espirituais contra você mesmo, quando você é tentado, você precisa se lembrar do dia do teu batismo. E dizer: peraí, esse velho homem foi sepultado. The Walking Dead é só na Netflix. Não é mais aqui. Mortos não andam. Meu velho homem foi sepultado. Ele não se levanta mais. Porque naquele dia eu me levantei para uma nova vida. Eu me levantei um novo homem. Eu me levantei com um novo coração. A fé do coração se tornou uma realidade na minha vida. E eu me levantei encharcado. Todo molhado. Você não só se levantou encharcado de água. Você se levantou encharcado de Jesus Cristo. Ele envolvendo você. E como diz Gálatas 3:27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Vocês se revestiram de Cristo. Vocês vestiram agora de Cristo. Estar vestido de Cristo significa que você assumiu o caráter de Cristo. Você assumiu os valores de Cristo. Você foi chamado para uma realidade onde a presença de Cristo na sua vida está conduzindo você. E essa presença gloriosa está moldando o teu caráter. Está moldando quem você é. E agora você só precisa se lembrar todos os dias: eu estou revestido de Cristo. Eu estou cheio de Cristo. Eu estou envolvido por Cristo. E todas as vezes que você vê o seu velho homem aparecendo de novo, aquele velho homem incrédulo, aquele velho homem oprimido pelo medo, aquele velho homem que é atraído pela cobiça, o velho homem do engano, que gosta de fazer as coisas por meio do engano, às escondidas, o velho homem mentiroso, o velho homem imoral. Todas as vezes que você vê-lo, você precisa se lembrar: esse homem não existe mais, o que ele está fazendo aqui? E correr para Jesus. Quando percebemos o nosso velho homem, a gente corre para Deus e fala: Senhor, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Me socorre, me ajuda, seja o meu suprimento, porque a graça salvadora é a mesma graça que me ajuda a viver uma vida santa. O ato de batizar declara: a minha velha vida acabou e eu estou saindo daqui hoje encharcado de Jesus. Amém? Foi isso que aconteceu. Batismo não nos faz merecer a salvação. Eu sou batizado porque eu tenho fé em Jesus. Descer as águas é declarar publicamente aquilo que já aconteceu no coração. Eu morri com Cristo e agora eu vivo uma nova vida com Ele. Descer as águas é um corte com o passado, é o sepultamento da velha natureza e o nascer de uma nova história. E quando você passou por essa experiência tão gloriosa, sua vida mudou para sempre.